Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo uma excelente, abençoada quinta-feira para você. O Devocional Diário com Jesus traz mais uma meditação. Hoje nós vamos dar continuidade às lições e aprendizados que nós aprendemos com o pai da fé, com o homem que decidiu viver o propósito de Deus na sua vida nesta terra, que nos ensina um exemplo de ter uma fé inabalável, que nos inspira, nos motiva a perseverar na jornada da vida, crendo, confiando plenamente em Deus, porque Ele nos traz na sua jornada extraordinária a importância de sermos fiéis ao Senhor, de sermos obedientes a Deus. Hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Então Abrão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Esse é o momento em que o patriarca Abraão nos demonstra uma notável sabedoria e sensibilidade ao tratar com seu sobrinho a respeito dos conflitos que estavam existindo entre eles e os seus pastores. Hoje nós vamos aprender a importância de sabermos como nos portar diante desses conflitos, da importância das interações, dos relacionamentos com as pessoas, mas principalmente a agir com prudência, com sabedoria, com discernimento e com pacificação. Nós encontramos aqui esse momento em que Abraão até escolhe as palavras certas para lidar com o sobrinho. Ló, seu sobrinho, ele acompanhou Abraão no momento em que ele saiu da sua terra, da sua parentela, e foi peregrinar, seguindo as orientações, a direção que Deus lhe mostrou. Então eles eram muito ligados, eram parentes muito chegados, como aqui diz a palavra. E nós sabemos o quanto é difícil lidarmos com conflitos entre essas pessoas que convivem diariamente com a gente, principalmente aquelas que nós amamos verdadeiramente. Então, ter um coração sábio, ter um coração prudente, saber a hora de falar, chegar já com a resolução dos conflitos e do problema e saber como lidar nessas situações é muito importante, inclusive para que nós possamos viver o plano de Deus na nossa terra. Nós encontramos um momento aqui que eles dois se separam. Então vai haver momento que pessoas vão ser tiradas do seu caminho. Vai haver momentos que algumas pessoas tão queridas, elas vão adiante ou elas vão para a esquerda e você vai para a direita e está tudo bem. Nós aprendemos hoje isso com Abraão e Ló. Como é importante nós sabermos solucionar esses problemas. Eles reconheceram, aqui Abraão reconheceu que existia uma contenda em potencial, que indicava a compreensão de que os conflitos fazem parte da vida, mas que ele foi direcionado a tomar uma decisão importante. E ele foi sábio e prudente nas palavras com seu sobrinho, na solução que ele trouxe, na forma pacífica e principalmente no autocontrole, no domínio próprio, de saber controlar as suas emoções e falar na hora certa, no momento certo e com as pessoas certas. Aqui esse momento nos ensina que na jornada da nossa vida, para cumprir o nosso propósito nessa terra, muitas vezes pessoas elas vão ficar para trás ou elas vão seguir por um caminho e nós para outro. Isso é importante sabermos discernir. O que nós aprendemos muito com essa palavra de hoje é que a separação entre Abraão e Ló representa a necessidade de nos afastarmos de influências que poderiam impedir a plena realização do propósito de Deus na nossa vida. Olha como isso é importante. Tomar decisões certas, saber escolher as pessoas certas, seja para o matrimônio, seja para os negócios, seja para a sociedade, seja para amizades. Que a gente venha aprender hoje com essa palavra a importância dos relacionamentos na nossa vida, de andar com as pessoas certas, as pessoas direcionadas por Deus.
E vai ter momentos sim, que algumas pessoas vão nos deixar, algumas pessoas nós vamos acabar deixando, mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de amá-las. Mas algumas vão ser necessárias por haver conflitos, desentendimentos ou por identificarmos que aquela pessoa pode nos atrapalhar, nos impedir de viver plenamente o plano de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe com sabedoria, que Deus te dê a sabedoria necessária para tomar as decisões certas, para estar com as pessoas certas e nos lugares certos. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Amém?